Primeiramente, dizer boa tarde a todo mundo, né? Dizer do prazer enorme, agradecer o convite do NDS, da UFMT, para a gente discutir esse tema que hoje é tão importante, né, para a gestão do SUS. Dizer que é um prazer enorme fazer parte desse grupo do CDG SUS e contribuir com o aperfeiçoamento da atenção primária em Mato Grosso. Eu tenho a oportunidade de acompanhar a evolução da organização dos serviços de saúde de Mato Grosso desde o ano 2000, quando a gente fez junto uma discussão sobre a organização da rede de atenção oncológica no Estado. Foi uma oportunidade muito prazerosa, de muito aprendizado conjunto, e que me oportunizou o conhecimento de um grupo de pessoas maravilhosas, de técnicos comprometidos, e que me trazem hoje aqui, né? Então, eu agradeço a isso, agradeço as lideranças de Mato Grosso, que têm essa preocupação de o tempo todo qualificar os seus líderes, né? Qualificar os seus gestores. Então, é um prazer enorme. Bom, então vamos começar. O nosso tema de discussão hoje é liderança e gestão em unidades de saúde, né? São dois temas extremamente palpitantes. E nós vamos começar com uma passada relativamente rápida pelos conceitos de liderança e de gerência, para, segundo momento, fazer a apresentação de uma pesquisa que se fez aqui em Florianópolis, na Grande Florianópolis, sobre gerenciamento de unidades de saúde. Essa pesquisa fez parte de um conjunto de pesquisa maior, que foi financiado na época pelo Ministério da Saúde, pelo Departamento da Atenção Básica, né? E foi composto de 3 pesquisas. Umas foram as melhores práticas gerenciais em atenção primária, onde a gente visitou 10 municípios indicados pelo Ministério da Saúde como experiências exitosas de gestão. A gente ficou nessas unidades indicadas, então, por esses municípios durante uma semana, observando o gestor, observando o comportamento da equipe, do gerente, entrevistando o gerente e a equipe, né? E resultou num conjunto de relatórios que a gente vai sistematizar em seguida. Fizemos também um survey, que foi um levantamento em todo o país sobre as características dos gerentes da atenção primária do país e os principais comportamentos. E essa pesquisa, essas duas se encontram nesse livrinho que a gente já disponibilizou aí no NDS, né, que é Gestão e Liderança de Unidades Básicas de Saúde, que apresenta 5 dessas experiências que a gente considerou exitosas. E no final ele tem o resultado desse levantamento dos gestores da atenção primária e também tem uma parte que faz uma discussão das principais teorias de liderança, né? E eu recomendo que vocês deem uma olhada, uma visitada, em especial também as referências bibliográficas, que são excelentes e valem ser consultadas por vocês, né? Então, o pessoal da NDS já tem esse livrinho e pode estar distribuindo para vocês. Bom, então vamos começar. A liderança é um tema que hoje está muito na moda, se discute muito, principalmente pela constatação da importância do líder nas equipes de trabalho, né? Existem hoje inúmeras definições para a liderança, né? Que são tantas quantas quase são números de pesquisadores que se dedicam a essa área. Para nós, para o nosso trabalho, a gente vai considerar, né, referenciando Nordhaus, a liderança como um processo grupal entre líderes e liderados, com fluxo de influência nos 2 sentidos. Tanto o líder influencia o grupo, quanto o grupo influencia os liderados, o líder. E envolve sempre o alcance de objetivos comuns. Mas a pergunta que se coloca, né, é qual a diferença entre liderança e gerência? Normalmente, a liderança ela é associada a projetos de mudanças, a sonhos, a imagem objetivo, né? A criação de algo novo, né? Algum processo de inovação nas nossas unidades. Já a gerência, normalmente é associada à parte mais dura da administração, que é os planos, a definição de metas, de objetivos, a delegação, né? A avaliação, né? Só que para nós, né, referenciando Winsberg, que é um grande autor da área, nós vamos considerar a liderança e a gerência como sinônimos. E ainda utilizando as perguntas do próprio Winsberg,
Nós vamos fazer a mesma pergunta dele, né? O que você acharia de ser gerenciado por uma pessoa que não lidera? Da mesma forma, a pergunta, né? E o que você acharia de ser liderado por uma pessoa que não tem habilidades gerenciais, né? Seria muito difícil, né? Provavelmente você teria uma visão de mundo inovadora, mas não teria um gerente para encaminhar esses processos decisórios e dar vida e realização a essas novas imagens objetivas do grupo. Então, para nós, né, referenciando Mintzberg, liderança e gerência vai ser tratado como um termo sinônimo. Bom, a discussão sobre a importância do trabalho gerencial não é uma discussão nova, né? Ela tem um grande impulso no início do século passado, né? Com os autores que são conhecidos como os processualistas, né? E aí cabe citar o Fayol, Taylor, né? E o próprio Weber, né? Para esses autores, gerenciar é um processo contínuo de planejar, implementar, controlar e avaliar, né? E por isso mesmo eles são conhecidos como processualistas. No entanto, essa visão do processo contínuo, ela foi suficiente para abordar as atividades dos gerentes enquanto o mercado era estável, né? Mas a partir do momento que aumentou a competitividade, que os clientes se tornaram mais exigentes ou os usuários mais exigentes, esses gerentes dessas unidades tiveram que olhar para fora da organização e ter capacidade de mudar seus processos de trabalho rapidamente para conseguir satisfazer essas necessidades que vinham aparecendo, né? E aí ficou uma impressão de que essa imagem do gerente planejando, controlando, avaliando não correspondia mais à realidade do trabalho gerencial. Foi então que Mintzberg, em 1973, fez uma grande pesquisa que mudou a visão sobre o gerenciamento das organizações no mundo inteiro, né? Ele pesquisou 5 grandes organizações, vale a pena citar, né? Foi um hospital, uma escola, uma empresa de consultoria, uma de bens e consumos e uma de tecnologia. E depois de observação de muito tempo de pesquisa, ele chegou à conclusão de que aquela imagem do gerente sentado, planejando, controlando, monitorando, avaliando, era puro folclore. E que, na verdade, o dia a dia do gerente era de um ritmo intenso de trabalho e que as suas atividades eram caracterizadas por variedade, brevidade e descontinuidade. O gerente, ele é continuamente interrompido no seu dia a dia para resolver pequenos problemas, pequenos questionamentos da sua equipe de trabalho, né? De tal forma que ele não consegue planejar, ele precisa refazer o seu próprio planejamento diário muitas vezes durante o dia, né? E por conta desse ritmo intenso de trabalho, ele prefere principalmente a comunicação verbal, né? De forma que ele, em vez de ler planos de saúde de 500 páginas, ele prefere relatórios sucintos e que as pessoas apresentem as suas observações em relação a esses planos e projetos e relatórios, né? Esse gerente teria um conjunto de obrigações, né, de representações, né, por conta de rituais, de inaugurações, de negociações, por conta também do seu papel de gerente dentro dessas unidades. Mintzberg agrupou esse conjunto de papéis em 3 grupos. Um grupo que ele chamou de papéis interpessoais, outro grupo que ele chamou de papéis informacionais e outro de decisionais. Esses papéis interpessoais seriam decorrentes da sua própria posição como gerente, porque como gerente, ele é obrigado a fazer um conjunto de representações, ele representa a unidade dentro e fora, né, dela, né? Ele faz o papel de liderança do grupo e estabelece inúmeros contatos dentro e fora da unidade, formando uma ampla rede de relacionamentos, né? Nessa rede de relacionamento, ele mobiliza um conjunto enorme de informações que ele utiliza para monitorar, né? E ele tem o comportamento de monitorar o ambiente, né? Desenvolvendo seus centros estratégicos, identificando oportunidades de trabalho para a sua equipe, e funciona também como disseminador dessas ideias e porta-voz da equipe. Os papéis decisionais são, então, uma consequência disso, que é o papel de empreendedor, né, de iniciar novas atividades na unidade,
o papel de solucionador de distúrbios, de alocador de recursos e de negociador, né? Negociador de oportunidades e negociador de conflitos, né, que se estabelecem na equipe continuamente. Outro ator que merece ser referenciado foi Kotter, né? Kotter, ele estava preocupado com o desempenho da atividade gerencial, né? O que caracterizava o desempenho dos gerentes, né? E chegou à conclusão de que o gerente é tanto mais eficaz quanto maior a sua capacidade de estabelecer uma rede de relacionamentos, uma boa rede de contatos e de organização de uma agenda de prioridades, né? Essa agenda de prioridades, que seria ela, né? A agenda de prioridades são as prioridades do próprio gerente, que é a síntese que ele faz entre as obrigações e as prioridades da organização como um todo, do SUS, do município, né? E as prioridades dos seus funcionários, dos seus colegas de trabalho. Ele faz uma síntese desses planos, dessas prioridades todas, e estabelece as suas prioridades e os seus tempos, né? Normalmente ela é de ordem tácita e muitas vezes não é explicitada ao conjunto da equipe. E a rede de contatos, ele estabelece continuamente, dentro e fora da unidade. Quanto maior a rede de contato que o gerente estabelece, maior a oportunidade, maior a sua capacidade de avaliação do ambiente, maior o seu senso de estratégia e maior a capacidade de suporte que ele tem para dar para a sua equipe. Cada vez que a equipe se satura e não consegue ver uma oportunidade, uma alternativa para resolver seus problemas, esse gerente recorre à sua rede de contatos, né? Então, daí a importância dela, não só para resolver os problemas internos, mas como para criar a oportunidade de realização para ele mesmo e para a equipe. Então, o desempenho gerencial para o Kotter será uma razão da sua capacidade de organização da sua agenda e de estabelecer uma boa rede de relacionamentos. Interessante que para ele, os gerentes novatos, né, justamente têm maiores dificuldades de realização e de desempenho, porque eles ainda não conseguiram estabelecer uma rede de contatos razoável e também ainda não conseguiram identificar ou estabelecer o seu próprio conjunto de prioridades no meio de todas as prioridades institucionais. A Stuart também fez uma pesquisa, né, corroborando com as ideias dos papéis desempenhados pelo gerente líder que o Mintzberg discute. Ela estava preocupada com a variabilidade do comportamento gerencial, né? Porque um gerente faz uma determinada coisa, numa mesma situação o outro faz uma completamente diferente. E chegou à conclusão que o comportamento gerencial do gerente é uma razão das suas escolhas, né? Diante das demandas que ele tem, das suas obrigações que ele tem como gerente, dentro dos planos, das obrigações, e das restrições, que é uma síntese entre o que ele é obrigado a fazer e aquilo que ele não pode fazer, né? E ainda assim, dentro dessas escolhas, ainda variam enormemente de gerente para gerente, de acordo com a sua visão do mundo, de acordo com a sua formação gerencial, sua religião e etc. Continuando, eu vou apresentar a discussão da Linda Hill, né, que foi uma autora que influenciou bastante o nosso projeto de pesquisa, porque ela estava preocupada com o processo de aprendizagem gerencial. No processo de discussão e de pesquisa, ela chegou à conclusão que o primeiro nível das organizações é o mais estressante, porque sobre ele recaem todas as demandas dos superiores, dos colaboradores e do usuário. Então, esse gerente, ele vive num ambiente de altíssima pressão em todos os níveis. E chegou à conclusão também que o primeiro ano na vida dos gerentes é o mais marcante. Ela percebeu, ao entrevistar gerentes de grandes companhias, que quando eles falavam do primeiro ano da vida deles como gerente, eles falavam com extrema vivacidade, contando histórias emocionantes, por vezes se emocionavam, e levantou a ela a hipótese de que talvez o grosso do aprendizado tácito, gerencial, ocorresse nos primeiros anos, nas primeiras experiências como gerentes. Estruturou um projeto de pesquisa
envolvendo 19 gerentes de vendas, que é a unidade de contato direto com o consumidor, né? Que seriam as nossas unidades de prestação de serviço. E chegou à conclusão, né, chegou à conclusão das suas hipóteses, né, que o primeiro nível era o mais estressante, que o grosso do aprendizado ocorria no primeiro ano da sua experiência como gerente, que era quando ele aprendia não só o conteúdo técnico, do como planejar, como orçar, mas principalmente a sua capacidade tácita de relacionamento, de motivação, né, o seu conhecimento subjetivo acerca da atividade gerencial. Só que esse processo era marcado por um grande comprometimento psicológico e que combinava com uma mudança de identidade. O que seria isso, né? Até ser nomeado gerente, né, normalmente essa pessoa é um contribuidor individual, né, que se chama o técnico, o enfermeiro, o médico, que tem alta autonomia sobre o seu processo de trabalho e tem uma preocupação com a eficácia. Então, o enfermeiro, o médico, ele sabe o que fazer, ele sabe fazer o diagnóstico, ele sabe realizar seu procedimento, sabe indicar o tratamento. No momento que ele se torna gente, esse conhecimento dele fica muito relativizado e ele, que tinha grande autonomia, passa a depender absolutamente da sua equipe de trabalho para realizar o seu próprio trabalho, né? Então, de um senhor dono da sua autonomia, do seu espaço, ele passa a ser uma pessoa dependente da sua equipe e com necessidade de desenvolver habilidades como de motivação enfim, de avaliação da equipe. E que esse processo de mudança de identidade se dá pelo aquilo que a gente já conhece no Brasil inteiro, né, do nosso querido Paulo Freire, de um processo de reflexão, validação de conceitos e, enfim, da transformação para a ação, né, que é o que o Mesiro chama de aprendizagem transformacional. Ou seja, com as dificuldades do aprendizado do adulto, como ele é diferente da criança, o adulto aprende enfrentando problemas. Então, na medida que o gerente encontra os problemas, ele é submetido a um processo contínuo de revisão dos próprios conceitos, da sua visão do mundo, e aí ele consegue reagir, né? Muitas vezes é difícil para um gerente avaliar o colega, né? Até ontem era um colega que trabalhava do lado e agora ele se vê numa situação que precisa avaliar, que precisa chamar a atenção de um colega. Isso é extremamente complicado, isso é muito difícil e ele entra num conjunto de reflexões até a hora que ele consegue fazer essa avaliação e abordar seu colega, e a gente pode dizer que houve uma mudança dele, que ele começa a se posicionar como gerente, né? E o grosso desse aprendizado ocorre entre o primeiro e o segundo ano de aprendizado, de experiência como gerente. Bom, agora vamos apresentar o resultado de uma parte das nossas pesquisas sobre a realidade do trabalho gerencial em saúde, né? Como se dá o gerenciamento de unidades de serviço na prática. É impressionante que, à medida que a gente foi desenvolvendo as nossas pesquisas, a gente escutava até as frases dos entrevistados, né, remeterem a esses atores, como Mintzberg, como Potter, né, se referindo à rede de relacionamento, o processo de reflexão e as tensões que a Linda havia falado, né? Então, o que a gente traz aqui não é só apenas o que a gente colheu na pesquisa, mas também tudo aquilo que a gente encontrou eco numa extensa bibliografia de referências sobre desenvolvimento gerencial. Bom, então nós temos numa unidade de saúde um enfermeiro, um médico, um dentista trabalhando, né, por alguma questão a unidade fica sem gerente e ele é convidado para ser gerente, né? Como é que ele percebe? Como é que esse técnico, né, esse técnico da saúde percebe o convite dele para ser gerente? Normalmente ele percebe isso como um reconhecimento pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pelas suas ideias, né? E vê no seu convite para gerente a grande oportunidade de realização profissional, né? E aceita normalmente ser gerente porque vê nessa oportunidade o momento, né, uma oportunidade para melhorar e realizar as mudanças que ele julga ser necessárias na unidade.
Então, ele entra imbuído de um conjunto de ideias que vem da sua própria experiência como contribuidor individual, como técnico da unidade, né? Em consequência, as prioridades dele, ao assumir, são marcadas por essa experiência de contribuidor individual. Então, ele vem querendo, né, eles dizem claramente, não vou deixar faltar funcionários, na minha unidade não vai faltar medicamento, a manutenção sempre foi um problema, agora eu vou me dedicar à minha equipe, né? O outro gerente era um gerente muito ausente, eu vou ser um gerente presente, né? Então, eles desejam sempre também criar um ambiente participativo e produtivo na unidade. Participativo porque muitos deles fazem a crítica de que o gerente anterior não oportunizava a participação da equipe e eles querem mudar esse quadro. Enfim, a experiência inicial é uma experiência que advém da sua experiência como técnico e voltada para corrigir os problemas que ele vivia como técnico. Só que ao assumir, né, ele era um choque de realidade, né? Então ele vem todo cheio de vontade e de repente ele assume e descobre que ele não tem tempo para quase nada, né? Que o ritmo de trabalho é quase alucinante, né? O trabalho é tenso, agitado, fragmentado, variado e com pouco tempo de planejamento, né? Nessa minha apresentação, aqui fazendo parênteses, eu não coloco figuras. As figuras são as falas dos gerentes, que são muito, muito interessantes, né? Então, essa gerente, quando foi perguntado para ela como é que era o dia de trabalho, ela coloca aqui, olha só, eu me sinto, eu questiono qual a minha função, qual a real função do coordenador? É apagar incêndio ou é planejar, gerenciar e organizar? É triste. Então, a gente vê que ela vinha querendo fazer aquilo que a gente viu na discussão anterior e percebe que o dia dela é apagar incêndio, né? E que aquilo que ela imaginava, que ela já, nesse caso, tinha sido capacitada, porque ela tinha tido um curso de formação, que é planejar, gerenciar, monitorar e avaliar, não correspondia à realidade, né? E que o dia a dia era, como disse o Winsberg lá atrás, agitado, fragmentado e variado. E descobre mais uma coisa, que embora ela tenha uma agenda de prioridades bem grande, importante para implantar em sua unidade, ela descobre que ela tem muito pouca autonomia e que ela depende de todos os setores, né? Então, um gerente de uma unidade local de saúde, principalmente as unidades básicas, talvez as unidades maiores já tenham mais autonomia, tenham rubrica orçamentária, tenham um pouco mais de autonomia. Mas a atenção primária é muito dependente de outros setores. Normalmente, você não pode contratar, você não pode comprar insumos, você não pode desenvolver processos de formação mais elaborados, né? E você, então, precisa desenvolver uma grande rede de relacionamentos para conquistar apoio, né? Então, você está o tempo todo negociando com os outros setores, com o RH, com o xerifado, com o pessoal da saúde da mulher, da criança, né? Para realizar a sua agenda, né? Como o dia dele, então, é tenso, fragmentado e variado, ele descobre que o tempo é o fator-chave de sucesso, que ele precisa arrumar alguma forma para organizar o tempo. Então, é muito comum você escutar os gerentes de unidades de saúde dizer o seguinte, olha, eu me planejo no início do dia e durante o dia eu refaço várias vezes esse meu planejamento. Muitos usam, inclusive, papeizinhos onde eles vão escrevendo e reescrevendo o dia a dia, como que eles planejam amanhã para a tarde para o fim da tarde, e assim vai. Olha a fala dessa gerente aqui. Ela coloca assim, ó, desliga o carro na frente do posto. Nem consigo chegar ao terceiro andar. Na escada já vem alguém. Manuela não sei o que, Manuela não sei o que lá, a marcação de exame, a consulta, Manuela. Enfim, né, é aquilo que o Winsberg coloca, que ele é o tempo todo interrompido por pequenos questionamentos, né? E o tempo de planejamento vai ficando, porque essas demandas vão vindo e o gerente precisa ir resolvendo, né? Bom, descobre também que ele precisa negociar para implantar a sua agenda de trabalho, né? Ou seja, ele descobre que ele tem pouca autonomia local, né? E ele precisa negociar com sua equipe
para a equipe encampar as ideias que ele está trazendo e que muitas vezes desenvolveu com a própria equipe. Ele precisa apoio do RH porque ele precisa substituição de pessoal em tempo hábil. Ele precisa do apoio da saúde da mulher, da criança, do pessoal da capacitação, porque ele está recebendo gente que precisa ser capacitada. Então, ele precisa estabelecer um conjunto de estratégias, né, e um conjunto de contatos para negociar e mobilizar essas capacitações e esses insumos que ele precisa garantir para a unidade. Ele vira um grande negociador, ele desenvolve uma capacidade enorme de sensibilização, tanto da equipe quanto de fora, né? Ele começa a aprender a gerar relatórios, gerar estudos, né, que possam mobilizar os níveis mais centrais da secretaria para apoiar os projetos de mudança dele, né? E começa, com isso, conseguir conquistar alguma autonomia local, ou seja, ele é independente dos outros, mas ele já começa a fazer a sua agenda de prioridades da sua equipe e começa a perceber que nas normas e nas diretrizes que vêm dos níveis mais centrais da secretaria, que ele tem oportunidades de flexibilização dessas demandas, né, que precisa fazer ajustes para que elas consigam ser aceitas pela equipe e pela comunidade onde está inserida a sua unidade de saúde. E com isso ele começa a correr riscos, né? Que é o medo de ser questionado pelos superiores, né? Por que você mudou? Era para ser assim, por que você fez assado, né? Então, saber correr riscos e saber adequar as normas centrais à realidade local é mais um aprendizado desse gerente do seu primeiro ano de vida, de experiência como gerente. Bom, e a rede de relacionamentos, né? Quem são a maior base de apoio desses gerentes de unidades de saúde? A principal base de apoio de todos eles é a própria equipe técnica, que na verdade é o único recurso que ele realmente conta, porque ele é altamente dependente dos outros setores, né? E, em segundo lugar, para o caso das unidades de atenção primária, foi a própria comunidade, né? Então, o gerente se apoia e busca muito o apoio da comunidade para suas ações, para a realização das prioridades da sua equipe, né? E também dos gerentes de outros setores, principalmente os das áreas técnicas, como saúde da mulher, da criança, do adulto. Dos gerentes superiores, às vezes, há certo ressentimento, porque eles temem o julgamento, a avaliação que possa estar ocorrendo, ser interpretado como uma fragilidade. Já nos gerentes das áreas técnicas, eles sentem acolhimento e apoio até psicológico. O que a gente percebeu na nossa pesquisa, que quanto maior era a rede de relacionamentos desses gerentes, mais realizações eles conseguiram fazer e mais tempo eles permaneceram no cargo. Aquele gerente que disse lá, o gerente anterior era ausente na unidade, eu vou ser um gerente presente, eu vou estar todo dia aqui com a minha equipe, ele caiu em alguns meses de trabalho, porque ele não tinha ninguém lá fora que o apoiasse, né? A hora que a equipe precisava de apoio, ele não tinha quem recorrer, então ele teve uma passagem muito rápida e muito tensa como gerente. Então, é importante estar com a equipe, mas é importante também saber circular e estabelecer uma boa rede de relacionamentos, né? Saber mobilizar informações que sejam importantes para a sua equipe, para o trabalho da sua unidade. Um outro aprendizado que foi importante nesse primeiro ano e que corresponde muito bem ao estudo lá da Linda Hill, né, que foi o aprendizado com os gerentes precisaram aprender a conviver com soluções imperfeitas. O que é isso? Olha, ele era um técnico, um enfermeiro, um dentista, e estava acostumado a realizar o seu trabalho com excelência, começo, meio e fim, e ficava bonitinho e tal. Quando ele se torna gerente, ele vira dependente de uma equipe que ele precisa mobilizar e motivar, e além disso, ele tem as demandas do nível central, né? Então, nem sempre aquilo que ele quer fazer, ele consegue fazer como gostaria, né? Porque ele é um representante da organização, né? Então, a organização estabelece uma diretriz, ele cumpre, mas ele precisa identificar ali as oportunidades de fazer dela aquilo que a unidade e ele próprio desejasse. Então, muitas vezes, por exemplo, uma unidade ela queria implementar o acolhimento,
Só que o objetivo da secretaria daquele município era um, e o dela era uma coisa muito mais detalhada e tal. Com muita dificuldade, ela conseguiu implementar, não ficou do jeito que ela queria, mas ficou muito bom. Ela conseguiu implementar o acolhimento na unidade, foi uma unidade bastante exitosa, embora não tivesse ficado contente, né? Então, é interessante observar a fala desse gerente aqui, né? Olha só o que ele diz. O outro aprendizado também foi que, como médico, se fica naquela expectativa de que resolver tudo. Na gestão, eu tive que aprender que nem tudo assim a gente consegue resolver. Que muitas vezes a gente vai apagando incêndio e acho que foi um aprendizado também. Lidar com isso sem sofrer tanto, né? Como médico, você fica angustiado, fica preocupado e tudo mais. Se não fechou um diagnóstico, se o paciente está sofrendo e tudo mais. Então, na gestão, ele precisou desenvolver outro tipo de habilidade, né? Que foi negociar, né? E aprender a se satisfazer com as soluções que teoricamente seriam imperfeitas, mas foram as possíveis dentro daquele contexto gerencial, né? Outra coisa bastante interessante vivida por eles foi a necessidade de conciliar as agendas de técnico e de gerente. O que é isso? Ele era um técnico, ele era um enfermeiro. A partir do momento que ele é nomeado gerente, ele passa a ter um outro conjunto de atividades dentro da unidade. Numa unidade onde até o dia anterior ele era um enfermeiro, né? Então ele é demandado continuamente, tanto pela equipe quanto pela própria comunidade, para as suas atividades gerenciais e para as suas atividades como técnico. Ele nunca vai deixar de ser um enfermeiro, um médico, um dentista. Ele faz ser gerente e acumula no seu dia a dia as duas atividades de trabalho, né? Essa médica diz assim, né? Era um caos, né? Todo mundo, meu consultório era sempre aberto, os pacientes perderam um pouco de sua privacidade, porque eles eram interrompidos nas consultas. Então, alguns gerentes conseguiram se dedicar totalmente à sua atividade gerencial, mas outros não conseguiram. Alguns, inclusive, prestavam atendimento, assistência à saúde da população durante o meio período, e durante o meio período eram gerentes, como se isso fosse possível, né? Os problemas da unidade não têm hora para acontecer. Então, às vezes, elas estavam no consultório, né, na sua sala de atendimento, e eram continuamente interrompidas por algum problema na recepção, algum problema na sala de vacina, e precisavam sair para responder. Então, esse equilíbrio entre as agendas de técnico e de gerente foi uma das questões mais difíceis colocadas pelos gerentes da área de saúde. Bom, se já não bastasse isso tudo, tem mais uma questão importante que eles precisaram aprender a vencer, que foi a falta crônica de pessoal. Sempre tem alguém de licença, sempre tem algum pedido de exoneração, sempre tem um funcionário na unidade. E eles estão com a agenda cheia de pacientes. O que eles podem fazer, né? A única coisa que eles têm, e a gente já conversou ali atrás, para contar no momento imediato, é a sua própria equipe. E a única coisa que ele consegue negociar são a carga horária. Então, é aquele gerente que chega e diz assim, o fulano, você hoje pode segurar a agenda da outra equipe? Porque o médico, a enfermeira ficou doente, precisou se ausentar, não estava se sentindo bem. Você fica até mais tarde hoje segurando e outro dia você pode folgar, né, emenda um feriado de uma forma que for legal para você. Interessante aqui foi a fala de um gerente que disse o seguinte, que a hora que implementaram o ponto eletrônico na unidade dele, ele ficou perdido, porque a única coisa que ele conseguia trocar com os funcionários para fazer a unidade andar era a compensação da carga horária. E a hora que foi centralizado o controle, ele perdeu isso. Então, ele disse que perdeu boa capacidade da sua capacidade de negociação e motivação. Interessante essa observação, né? A gente sempre acha que vem para ajudar, mas às vezes pode estar causando um problema, né? Por isso precisamos conversar com todo mundo. Outra questão é conquistar a credibilidade, né? Um gerente é o tempo todo avaliado e questionado pela equipe. Ele é sempre observado, né?
E aí não tem coisa melhor do que a fala desta gerente aqui, né? Ela diz o seguinte: você não precisa ser um bobalhão, tá entendendo? Ou o bobalhão da capa do bobalhão para as pessoas gostarem de você. Não é por isso. Não é daí que elas vão tirar o que acham de você. Você pode ser duro, tá? Mas se você mostrar ética, se você mostrar que está empenhado, se você mostrar que se preocupa, se você der exemplo, todo mundo vem atrás de ti. E ela foi uma gerente bastante exitosa e era uma gerente que cobrava bastante. E impressionante como foi essa percepção dela, né? E eu uso ela em todos os espaços que eu caminho. Uma outra questão importante foi superar as dificuldades, tanto com os servidores antigos quanto com os novatos. Teve um gerente que falou o seguinte: a hora que eu cheguei na unidade e vi aquela turma antiga, a minha vontade foi de fazer uma limpa. Só que com o tempo ele percebeu que esses funcionários antigos, eles eram mais difíceis para serem mobilizados para uma atividade inovadora. Mas que uma vez eles aderindo à proposta, eram eles que melhor seguravam a continuidade do trabalho nos momentos de crise, né? Então, custavam entrar, mas uma hora entrando, eles seguraram. Faltou um funcionário, eles cobriam, né? Seguraram o acolhimento daquela gerente quando faltou o funcionário, enfim. Ele começou a ver qualidades, né? E começou a ver oportunidades de troca. Os funcionários novatos também eram um problema, porque muitas vezes eles vinham sem a formação específica para o trabalho para o qual estavam sendo contratados, e muitas vezes, e mais comumente ainda, pouca experiência no trato direto com a população, né, principalmente de áreas carentes, né. Então, a alternativa que ele teve para capacitar uns e aos outros foi estabelecer processos de educação permanente dentro da própria equipe, processos de troca e de educação permanente. A outra questão, né, foi que como a vida deles era muito alucinante, muita interrupção, muito fragmentado do seu dia a dia, dando apoio à sua equipe, eles precisavam aprender a delegar para poder gerenciar, né? E aí, de novo, é outro conflito que eles enfrentaram, porque eles eram técnicos, né? Aquela gerente adorava fazer acolhimento, o sonho dela, vindo da residência de saúde da família, era implementar o acolhimento como mandava o figurino. Só que ela era constantemente chamada para as reuniões do nível central, né? E o que ela fez? Ela pegou todo o conjunto e as bibliografias e pediu para um dentista colega dela apoiar, né, e coordenar o trabalho, né, e ela apoiaria, daria suporte ao trabalho. E o acolhimento foi implementado, não ficou totalmente ao tempo dela, mas foi implementado na unidade, né? Então, isso exigiu dela a capacidade de delegar, confiança na equipe, né, e segurança. Só que tem que ter um cuidado. Delegar não te exime da responsabilidade de gerente, né? Você compartilha, mas você é um gerente. Continua como gerente da unidade e responsável pelos resultados. O momento mais difícil para todos os gerentes, né, e que no trabalho da Linda Hill também aparece, que é a avaliação dos seus próprios colaboradores, né? É muito difícil você chegar com um colega de trabalho de 10 anos e dizer para ele que o trabalho não está contento, que ele precisa melhorar, que ele está chegando atrasado, enfim, eles temiam muito o fato de que a qualquer momento eles podem deixar de ser gerente e voltam a ser técnicos da unidade, né? E que esse funcionário pode vir a ser seu próprio gerente. Então, relativizar esse conflito de como eu chego, como eu falo, em alguns casos até como eu demito ou coloco à disposição o funcionário, foi de muito conflito interno, né? Os gerentes diziam que iam para casa conversando, que dormiam dialogando, né? Dialogavam, ensaiavam os diálogos à noite. Só que no outro dia, quando uma gerente, enfim, conseguiu falar com uma colega dela, que o trabalho dela não estava satisfatório, ela se surpreendeu, porque a colega olhou para ela e disse assim: eu sabia. Eu achei até que você já teria me chamado antes para conversar sobre isso, né? E as duas conversaram, né? E o que ficou dessa situação, né, dessa lição, foi que, assim,
quanto que ela sofreu, quanto que ela teve que caminhar para chegar numa discussão que para outra teria sido óbvio. No fundo, ela sabia que ela não estava trabalhando legal, né? Não estava correspondendo às expectativas da equipe. Né? Então, esse é considerado um marco na aprendizagem gerencial. Né? A hora que o gerente consegue chegar, consegue avaliar, consegue ter as suas estratégias de avaliação, ele consegue finalmente se posicionar como gerente. Né? Ele é um membro da equipe, mas ele é responsável em monitorar, avaliar e dar suporte para essa equipe. Uma alternativa bastante interessante que surgiu nessa pesquisa foi dada por aquela gerente dela ali, que disse que podia ser dúvida. Ela está assistindo a aula. Vocês estão escutando? Do gerenciamento de serviço. Ok. Ela deu uma alternativa que eu uso para toda a minha vida, agora não só como gerente, que é estabelecer pactos, né, fazer um contrato, mesmo informal, com a tua equipe de trabalho. Então, quando chega um servidor novo, ela apresentava a unidade, apresentava a área de abrangência, apresentava qual era a missão, qual era o objetivo, a equipe, e no final ela sentava e dizia o seguinte: o que você espera desse trabalho? E também dizia o que ela esperava desse profissional, né? Quais eram as expectativas de ambas as partes nesse trabalho conjunto que se iniciava, né? E ela disse que isso foi um grande aprendizado dela, porque facilitou para os outros momentos, né, a avaliação, porque não precisava deixar o clima crescer, a coisa ficar mais densa. Ela chegava e dizia assim: olha, fulana, você imagina, lembra daquela conversa que a gente teve quando você chegou aqui e tal? Pois é, eu estou com algumas dificuldades em relação àquilo que eu coloquei, queria saber também como você está se sentindo. Eu acho que a gente precisava fazer uma avaliação desse nosso período de trabalho. Ela disse que isso facilitou e muito, né, a avaliação, a abordagem e até um caso extremo de colocar um profissional à disposição da secretaria, porque ele não correspondia às expectativas da equipe, a equipe tentou integrar e não conseguiu, e no fim o próprio profissional se colocou como pedindo uma oportunidade de realização em outro lugar. Né? Então, os pactos informais, né? Contrato informal de gerenciamento, de gestão, de coabitação é muito importante no gerenciamento dos serviços. Enfim, né, superando as tensões do cargo gerencial, né, o medo da gerência, né, tinha gerente que chegou e tinha medo de não ser aceito pela equipe, né, outro tinha medo de errar e não ter retaguarda da instituição, né? Medo de ser julgado, né? Superando esses medos todos, superando essas inseguranças, né? Adquirindo um conjunto enorme de novo de aprendizagem, né? Com relação à mobilização de coletivos, né? Eles aprenderam a se posicionar finalmente como gerentes e eles cresceram como indivíduo, né? E aprenderam a estabelecer os seus limites éticos, até onde você pode, até onde você não pode ir, né? Até onde você acha que o seu ser suporta determinados tipos de tensões e até onde você não aguenta. E aprendendo que, embora ele não tenha muito pouca autonomia, o gerente local tem muito poder de realização, muito poder como porta-voz da equipe, muito poder tanto de ampliar quanto diminuir conflitos dentro da própria equipe e para os níveis superiores da organização. Né? E depois desse processo de reflexão, né, de checagem dos próprios conceitos e de superação das tensões inerentes ao cargo gerencial, principalmente no primeiro ano, eles sofreram um processo de mudança de identidade. E a gente viu que no final eles tinham um posicionamento muito claro como gerente, muito tranquilo. E nós resolvemos perguntar para eles quais eram os requisitos, né, críticos, recursos críticos para o gerenciamento das unidades da saúde. E aí a gente pensou que vinha saber fazer orçamento, saber lidar com a regulação, e a nossa surpresa foi o Pitaí na lousa. Né? Os recursos críticos citados por todos eles para o gerenciamento das unidades de saúde foram saber ouvir, ter empatia, conhecer as necessidades e as expectativas dos funcionários,
ser flexível, desenvolver o espírito de equipe, adaptar o perfil dos funcionários à função das unidades, saber dar suporte, oferecer oportunidade de aprendizado e monitorar o clima da unidade, né? Então, a gente vê aqui um conjunto de habilidades, né, que nenhuma escola te ensina, né? De fato, né, como disse Linda Hill, aprender a gerenciar, saber ouvir, negociar, mobilizar a equipe, só gerenciando, na prática, né? As pesquisas indicam que a formação técnica para gerente tem um impacto importante e acelera os processos de aprendizado, mas que o grosso do aprendizado se dá exatamente na prática. E isso tem modificado, inclusive, as metodologias, né, de aprendizagem gerencial, aprendizagem, né, incorporando os conceitos de aprendizagem de adulto no desenvolvimento gerencial. Bom, finalmente, né, perguntando sobre o que significa ser gerente, né, eu vou citar aqui as próprias palavras citadas pelos gerentes, né, eles colocaram um solucionador de problemas, né, olha lá, lembrando Winsberg, um coordenador, um organizador, um líder, olha o gerente como líder, um mediador, porta-voz, um servidor-mor, olha só, um polvo, olha a imagem, um cão fiel, um catalisador, né? E a frase resumo desse processo e do significado de ser gerente de unidade de saúde da atenção primária pode ser resumida na seguinte frase, né? Ser um gerente de processos de mudança na direção e os preceitos da estratégia de saúde da família e do SUS, né? Aí coloco como figura, né, a fala de um gerente, né, que colocou o seguinte, né? Por isso, eu nunca quis sair da coordenação local. Eu acho que é um campo riquíssimo de mudanças. É ali que as coisas acontecem realmente, né? Então, ele era um gerente que passou por todos os conflitos, que aprendeu a se posicionar como gerente, e hoje ele não quer ser gerente da atenção primária, no caso dele, ou de unidade de saúde, de jeito nenhum, porque ele acha que é ali que ele pode fazer a diferença, né? É ali que as mudanças acontecem. Ufa! Agora, só para as considerações finais, né, da nossa discussão, né, o que a gente observou na nossa pesquisa é exatamente aquilo que as nossas referências traziam, né, de que na saúde também, né, o trabalho gerencial é tenso, agitado, fragmentado, variado, com pouco tempo de planejamento. E que a organização de uma boa rede de relacionamentos e a capacidade de organização da sua própria agenda de prioridades é um fator-chave de sucesso. A gente já falou, quanto maior a rede de relacionamento do gerente, mais tempo ele conseguiu permanecer no cargo e mais ele conseguiu realizações para a sua equipe, né? E que o aprendizado se dá principalmente através da prática. Como observou a Linda Hill na pesquisa dela, a gente acabou de constatar aqui. Identificamos a gestão participativa como a escolha de praticamente todos os gerentes das unidades como o processo maior de motivação e envolvimento da equipe no processo de trabalho, né? E até de compartilhar decisões, né? De estabelecer processos de liderança participativa até mais extremos, né? Para a delegação, né? E aí tudo isso traz para nós, né? E eu acho que isso é o motivo de a gente estar aqui sentado hoje, que é a importância da criação de programas de desenvolvimento gerencial e aprendizagem organizacional, né? Que transcende a cursos, né? São iniciativas de formação de gerentes, né? Que possa acompanhar não só a formação técnica, a formação analítica que esse gerente precisa, como até de suporte e acompanhamento, não só nesse primeiro ano de experiência, como nos outros, né? Porque o que a gente vê é que muitas vezes a gente vê os gerentes passar por esse processo, esse ano de conflitos, aprende a se posicionar como gerente e depois acaba saindo e a gente começa tudo de novo, com um colega nosso ali do lado, a gente vendo, né? A pergunta é se a instituição, se as nossas secretarias não conseguem desenvolver um programa de apoio ao desenvolvimento gerencial mais contínuo, né? Não apenas um curso, um programa, algo mais consistente e contínuo no tempo, né?
E é só, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês em Mato Grosso, meu segundo estado, né? E estou à disposição para as perguntas que o grupo tiver necessidade. Obrigada. Olá. Oi, professor. Bom, professora, Sim. agora nós vamos falar um pouquinho, vamos parar um pouquinho para a gente poder fazer uma avaliação da aula. Ok. E eu vou pedir para que todos possam estar realizando o envio das perguntas, tá? Eu sei que muitas pessoas entraram agora no final da aula. Só recapitulando para aqueles que ainda não, que pegaram o meio final da aula, a aula vai estar sendo gravada, ela está sendo gravada e será disponibilizada no YouTube, tá? E a partir da manhã a gente já vai ter o link dela na própria agenda do Telesaúde. Eu vou pedir para que vocês, aqueles que chegaram agora e que assistiram desde o início, preparem perguntas relacionadas aos problemas relacionados à gerência e liderança, tanto no Sistema Único de Saúde, nas unidades de saúde, quanto à própria estrutura da secretaria. Eu vou pedir para que agora a gente vai dar uma paradinha de 2 minutos para a professora tomar uma água, né, professora? Poder Sim. levantar um pouquinho, esticar a perna, e em 2 minutos a gente retorna para fazer as perguntas. Então eu vou pedir para que todos possam inserir as perguntas aqui embaixo na nossa plataforma. Deixa eu ver como é que está o formato de vocês. Deixa eu só ver se está certinho. Para a gente já modificar a nossa apresentação. Deixa eu só achar todo. A gente vai fazer, o bate-papo está aqui embaixo. Daqui a pouco eu vou modificar ele, então vocês possam estar inserindo para a gente as suas perguntas aqui no bate-papo, ok? Enquanto isso, eu vou pedir para que todos deem uma clicada na avaliação, façam a avaliação, em 2 minutinhos a gente retorna para poder responder as questões. Enquanto isso, eu vou ficar aguardando. Quem já tiver questão, já podem estar enviando aqui no nosso bate-papo, tá bom? 2 minutinhos, gente, tá bom? Fechar o navegador. Oi, Dalgisa. O som, nós estamos sem som agora, vocês estão vendo duas imagens minhas que o computador aqui da lateral travou, então eu fiquei congelado no tempo, eu pulei para esse aqui. Então, a gente já tem algumas perguntas, nós vamos dar mais 1 minutinho para a gente poder terminar a avaliação, tá bom? E aí a gente já vai para as perguntas. Enquanto a professora pode dar uma descansadinha aí, para a gente poder estar preparando para nossas perguntas, tá bom?
que travou, né? Vamos lá iniciar, gente? Bom, a gente pede para que todos, durante esse período, entre as perguntas e a apresentação, façam a sua avaliação. Por quê? Essa avaliação, quando ela é realizada, a gente tem tanto um feedback para o professor, que a gente vai dar para ele, dizendo como foi a avaliação da sua aula, quanto também nós teremos mais estrutura relacionada aos problemas que vocês detectam, a questão relacionada ao horário das unidades de saúde no Mato Grosso, ou que estão fora do Mato Grosso, que estão nos assistindo, quanto também as necessidades que vocês têm de temas para trabalhar em teleeducação aqui para o estado de Mato Grosso e também para os nossos estados parceiros. Então, só ressaltando a todos, hoje a gente está agradecendo aí a participação do Telesaúde, do pessoal de Santa Catarina, o Telesaúde lá de Florianópolis, a Juliana que nos acolheu, deu um suporte para a professora. Nós tivemos um problema hoje com a questão da internet, então a professora acabou sendo recepcionada pelo Telesaúde. Reforçando mais uma vez como o Telesaúde faz parte de uma grande rede, assim como o Sistema Único de Saúde e cada um ajuda o outro, que é para a gente poder estar tendo sempre o bem comum de estar chegando a todos os lugares e podendo resolver as dúvidas dos nossos profissionais de saúde. Professora, vamos começar então as nossas perguntas? Nós já temos 3 perguntas aqui, eu vou fazer vamos tentar responder uma de cada um. A Dalgisa, que mora na Secretaria Municipal, ela é da Secretaria Municipal de Aripuanã, ela está fazendo uma pergunta assim. Está ouvindo? Agora estou. Da onde é a Dalgisa? A Dalgisa era do município de Aripuanã. Ele fica no norte do estado, bem lá em cima. Ela está perguntando assim, como que a gente faz para gerenciar os serviços de saúde com essa atual crise econômica? Quais seriam as sugestões que a senhora teria para poder, durante essa crise econômica, fazer gerenciamento desses serviços de saúde aí? Essa é uma pergunta bem quente, né? E bastante ampla, né? Acho que é difícil de ser respondida apenas num contexto desta aula. Mas o que eu acho, né, é que a crise econômica está aí, está dado, para o país está enfrentando a crise, outros já enfrentaram, agora é a nossa vez. Nós precisamos discutir o que é possível a gente abrir mão dentro do serviço de saúde e se é possível abrir mão de alguma coisa. E vocês aí em Mato Grosso estão vivendo atualmente um processo muito interessante que é das conferências municipais e estadual de saúde, né? Que é um momento de pactuação, de mobilização da sociedade, de pactuação com a comunidade para garantir o que vocês considerem como mínimo, né? Para tentar não abrir mão das prioridades sociais nesse momento, né? Que a gente sabe que o lado da fatia social costuma sofrer muito nos momentos de crise. Então, acho que para vocês a oportunidade das conferências é ímpar, né? Vocês estão num processo muito interessante de organização de conferências municipais, estaduais e da conferência estadual e de mobilização da comunidade. Professora, tem uma outra pergunta que vem assim, ela vem direto de Colniza. Colniza é uma das cidades, a mais extremo-leste que a gente tem. É a cidade que fica bem no norte do estado, divisa ali com as regiões amazônicas. Colniza sempre tem uns técnicos muito dedicados e trabalham bem. E eles já conseguiram conter muitas epidemias de malária aí no estado de Mato Grosso, esse pessoal de Colniza. Então, a pergunta que a Lucimeire faz lá de Colniza, a pergunta dela é assim, como lidar com o profissional, sendo ele mesmo, quando ele é falado, quando ele é contratado, ele se nega a fazer o que o chefe dele manda? Como fazer para com que esse profissional faça adesão àquela ordem ou àquela situação? Como que o líder poderia trabalhar isso? Isso aí não é uma coisa pouco comum, né? Mas eu acho que uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer nos serviços públicos é um bom contrato, né? Você entra como funcionário de uma secretaria, de um serviço de saúde, mas você tem um conjunto de atribuições que é esperado de você, né? Agora a pergunta é se a gente tem algum momento, né, como eu falei ali daquela gerente, em que a gente explica para o funcionário o que é esperado dele, né, e o que ele espera da equipe, né? Então, um bom contrato, tanto formal quanto informal, pode facilitar isso. Uma coisa que a gente observa é que, embora a gestão participativa seja uma iniciativa cada vez
mais adequadas às organizações intensivas em conhecimento, que é o caso do serviço de saúde, né, onde você tem um conjunto complexo de conhecimentos específicos das diferentes áreas, né, diferentes culturas individuais, coletivas e da comunidade interagindo, né, que caracteriza como uma organização intensiva em conhecimento, né. Esse tipo de organização prescinde de modelos mais participativos para mobilização e motivação dos funcionários, né? Porque como o conhecimento é patrimônio de cada um, né? Ele precisa ser mobilizado de alguma forma, não apenas pelo senso de responsabilizado, mas o gerente tem que conseguir lançar mão de várias habilidades para conseguir mobilizar o desejo desses funcionários de contribuir, de construção de uma imagem objetiva coletiva para a própria unidade, né? Então, muitas vezes, o mandar é uma coisa muito difícil nessas organizações intensivas em conhecimento. E muito mais o trazer junto, o convencer, o discutir, o fazer pactos de realização de trabalhos coletivos, mesmo que informais, que ajudam bastante no processo de gestão e de avaliação de desempenho. E no caso extremo, quando não é possível de jeito nenhum, e aí isso acontece, você tem que discutir com o seu RH, com a sua gestão central, né? Porque tem que haver alguma predisposição do funcionário de colaborar, é óbvio. Lógico, é óbvio, né? Professora, a gente tem uma outra pergunta aqui, ó. O Clayton Giovanni Kramer, eu não vejo de onde... Ah, de Confresa, ele é de Confresa. Confresa já fica perto da Vale do Araguaia, já é uma região ali, para a região de Tocantins, nas divisas por aí. Se eu não estou certo, acho que é isso mesmo, né, Confresa. O Cleiton faz a pergunta bem assim. Não sou gerente de equipe de saúde da família, mas sim do núcleo, no núcleo de atenção à saúde da família, do NASF. E gostaria de saber como posso trabalhar em função de uma boa avaliação do PMAQ. Pois temos estratégias que muitas vezes não condizem com a avaliação externa. E também, muitas vezes, os profissionais não colaboram para o bom andamento das ações. Como seria, então, essa sugestão? Opa, a pergunta é bem boa, né? E muito procedente, né? Porque o que a gente vê no PM aqui, embora ele tenha impulsionado o desenvolvimento, a mobilização, né? E paga por desempenho das equipes, isso tudo é muito interessante, mas como ele acabou sendo um conjunto de indicadores realizados muito mais centralmente, né? Muitas vezes eles não correspondem à realidade nem às prioridades das equipes, né? Voltamos à velha questão do nível de centralização do SUS, né? Será que o PNEQ deveria ser um programa nacional ou ele deveria ser um programa municipal? Ou um programa a ser desenvolvido pela própria unidade de saúde? Né? Porque muitas vezes o indicador lá é malária, que no SUS nós não temos, no SUS nós não temos praticamente malária, né? E a mesma coisa, captação, né, de número de hipertensos cadastrados no sistema. Daí a equipe tem que sair cadastrando hipertensos porque ela é avaliada por isso, quando muitas vezes o problema local dela é outro, né? Eu acho que isso precisa ser demandado para discussão no município, né? E até o município e o estado, né? E levar também para a conferência essa inadequação dos indicadores à realidade local. Né? E eu acho que é o maior problema desse programa do PM aqui. Só posso ser solidária ao seu sofrimento, né, e dizer que eu pactuo da mesma avaliação que você faz, e o que eu faço é utilizar essa discussão nos diferentes fóruns que eu vou, né, da inadequação dos instrumentos à realidade local. Né? Como você pode ter um país continental e você ser avaliado lá por Brasília do que acontece na unidade de saúde ali nos ingleses em Florianópolis, né? É inacreditável. Tem uma outra pergunta que chegou ali pela nossa nota compartilhada. E vem assim, eu não sei de quem é, porque como eu não consigo identificar de quem é que digitou na nota compartilhada. Então, por favor, a pessoa se manifeste para a gente saber aí quem é que escreveu ali. Mas está perguntando assim, primeiro, boa tarde. Ele dá parabéns aqui do Pé Saúde, a professora, dá parabéns, professora também. Gostaria de saber como minimizar o efeito das caixinhas no processo de gerenciamento, tendo em vista que que em uma gerência ou coordenadoria as áreas não conhecem minimamente o que as áreas compartilhadas têm realizado. Como é que poderíamos reduzir esse efeito de caixinha? Cada programa, cada linha, assim como já é acostumado o Ministério da Saúde a fazer.
Essa pergunta foi de quem? Essa pergunta a pessoa não se identificou aqui ainda, estou esperando ela se identificar. Ah, sim. Mas ela vai, daqui a pouco a gente vai saber. Essa é uma boa pergunta, né? Porque se a gente discute a questão da originalização dos programas e adequação às necessidades locais, muitas vezes as caixinhas do nível central não refletem a necessidade local, né? A gente viveu realidades, por exemplo, em que isso é uma prioridade nacional, justificável e tudo, que, por exemplo, a assistência materno-infantil era uma prioridade e assim que a parturiente ganhava o bebê, ela tinha já as consultas mensal já previamente agendadas na unidade da área de abrangência. O que acontecia com isso é que a agenda ficava sem vaga, né? E aí como ficam os hipertensos, como ficam os diabetes e como ficam aqueles que não se encaixam em caixinha nenhuma, né? E aí entra a discussão de como você organiza a sua agenda de acesso, como você consegue assistir as diferentes populações sem fechar o acesso das diferentes caixinhas, ou seja, o cara não é hipertenso, não é diabético, não é parturiente, não é criancinha, como é que ele entra na unidade se ele não se encaixa nos programas, né? Do gerenciamento e flexibilidade da agenda de entrada. E o nível central precisa ajudar, precisa descer a unidade e ver que a realidade não corresponde às caixas que muitas vezes estão sendo programadas, é claro. Embora, às vezes, elas sejam necessárias, né? Você precisa ter alguém que olha como está a fatia dos hipertensos, dos diabéticos, mas você tem que deixar oxigênio para a unidade, né? Porque senão você sufoca e aquele gerente que já não tem quase espaço nenhum de decisão, perde, inclusive, aquele que lhe dá acesso à sua população, né? Como entram os problemas agudos? Né? Qual é a caixinha disso? É UPA? Ou será que a unidade básica pode acolher as urgências da sua área de abrangência, né? É isso. Professora, essa pergunta que acabou de ser feita foi feita pela Vanessa, se eu não me engano, a Vanessa até apareceu aí para a gente poder ver ela um pouquinho. A Vanessa é da secretaria, ela é tutora do CDG SUS aqui no querida, conheço. Então, a foi dela. Agora, eu tenho uma pergunta para a senhora. Fui durante muito tempo gestor em várias áreas da Secretaria Estadual de Saúde, e eu acho que se repete em todos os níveis em município, em estado, em federação. É o seguinte, o que a gente percebe muito é que a maioria das pessoas que acabam assumindo uma gerência, aqueles que não são indicação política, que acabam sendo a área técnica, ao assumir uma gestão, ela é muito preparada para o tema de saúde, mas muito pouco preparada para o tema de gestão. Acaba se tornando uma pessoa que é um técnico diferenciado. E aí existe uma tendência a pessoa centralizar aquilo para qualquer ela resolva, porque ela tem conhecimento técnico sobre aquela situação. Mas a partir desse momento ela passa a ser ter um novo papel, que é o gerenciar. Como fazer para que a pessoa consiga desenvolver suas atividades e fazer com que sua equipe desenvolva aquilo sem que ela interfira tecnicamente, mas sim ajudando gerencialmente? Como seria essa situação? Como seria para que a pessoa consiga realizar uma boa gestão? Eu tive dificuldades com o som, né? Não sei se entendi direito, né? Mas isso faz parte do processo de aprendizado do novo gerente, né? Ele é um técnico, né? Ele tem que dar capacidade de suporte, mas ele tem que aprender, né, que ele não é mais o executante final, ele não é mais o colaborador individual, ele tem que respeitar o modus operandi da equipe. Cada um faz o seu jeito, não tem que fazer como você quer, desde que seja satisfatório. Eu me lembro que quando eu tive a minha primeira experiência como gerente, eu vou contar isso porque é interessante, eu adorava fazer as minhas planilhinhas sobre morbidade, mortalidade, e a hora que eu me tornei gerente, eu não tive mais tempo de fazer. E toda vez que eu pedia a planilha, ela não vinha do jeito que eu queria. Eu sentava, dava suporte, que é outra atividade do gerente, mas eu não conseguia vir do jeito que eu queria. Aí eu parei e pensei, poxa, não vem do jeito que eu queria, que eu quero, mas serve. Ele é outro, a pessoa pensa de outro jeito, realiza de outro jeito, mas a planilhinha está satisfatória, está contente. Então, aprender a lidar, a delegar, né, e aprender a saber que você não é o profissional fim, isso é fundamental para o gerente. Eu não sei se eu respondi, estava muito barulho aqui, eu não escutei direito a pergunta. É isso? Não, é isso mesmo. Respondeu sim. Foi profícua a resposta. E a outra questão é saber trabalhar em
equipe, né, que é outra questão, né, que o colaborador individual normalmente está acostumado com sua salinha fechada, seu consultório, né, sua sala de vacina, e a partir do momento que ele se torna gestor, ele tem que aprender a olhar a unidade como um todo, né? E que em vez de ser o executor fim, ele é um apoiador dos processos, né? Como disse o gerente lá, ele é um catalisador, ele é um apoiador, né? E não o executante final. Então, isso é um processo, né? E a equipe também é importante, as equipes saberem disso, porque depois que eu estudei isso, eu vejo, já passei por vários novos gerentes perto de mim, e eu percebo claramente, assim, as tensões, o aprendizado do primeiro ano, e aí eu converso com a equipe, né? Calma, né? Ele está aprendendo, ele vai aprender a ter esse traquejo, ele vai aprender a flexibilizar, saber ser flexível, né? O cara é a autoridade do consultório, hoje ele é um gerente, né? Ele não é mais a autoridade do consultório, é o outro, né? Então, como ser flexível, isso vai aprendendo. Depois de 1 ano, 2, está todo mundo basicamente já sabendo gerenciar, flexibilizar processos e tal. Mas a equipe também tem que ser compreensiva, porque isso acontece. E aí só tem um jeito, sabendo disso, né? Qual o papel da equipe, qual o papel do gerente? Porque antes a gente não sabia que era um conflito, que ele já não ia entrar e ia gerenciando, que as prioridades deles, ele representava a instituição, então ele também representava as prioridades da secretaria, não era só da equipe. Hoje a gente já sabe disso, qual é o papel, né? Como é que fica a equipe? Primeiro é sentar para conversar, né? Assim, está todo mundo no novo processo, tanto a equipe que está tendo um novo gerente, como o novo gerente está aprendendo a gerenciar aquela equipe, né? O gerente, ele é um aprendiz, né, do primeiro ano, principalmente. No segundo ano se estabelece, depois ele fica um gerente mais maduro. O problema nosso é que, normalmente, a hora que ele está pronto, a gente perde ele e começa tudo de novo. Começa o estresse e começa a cobrança, e a cobrança da equipe é assim, né? Olha, quando você estava aqui, você pensava assim. Agora que você está aí, você está pensando assado. E é assado mesmo. Ele foi convidado para ser gerente porque ele representa a instituição, né? E por isso é o nível de estresse do gerenciamento local, porque ele representa a instituição e também a equipe. E como é que ele faz essa síntese? Sempre é conflito. Difícil para a equipe e difícil para ele. Mas conversando a gente se entende. É um tema muito importante trabalhar com a gestão de conflitos, né? Uma coisa interessante. A Zilda mandou uma pergunta. A Zilda, ela é do município de Salto do Céu. Salto do Céu fica na região do Rio Paraguai, já uma região pantaneira, e é uma das cidades muito bonitas em Mato Grosso. Tem uma cachoeira bem no meio da cidade, só para a gente saber onde que fica Salto do Céu. Ela tem uma pergunta mais ou menos assim, vou ver se eu consegui entender o que ela perguntou. Como que a gente conseguiria gerenciar esses diversos sistemas ou programas do Sistema de Saúde, com essas várias ações todas acontecendo, caindo de encontro dentro do município, como que ela conseguiria gerenciar e consolidar isso de maneira com que esses programas sejam funcionais dentro do município? Porque deve vir um pacotão de tudo, e aí como gerenciar isso, como conseguir atingir isso? Interessante, porque normalmente a grande queixa dos gerentes locais, né, é a grande quantidade do nível central, a grande quantidade de softwares, né, só o sistema de regulação do SISREG ocupa um funcionário dia e noite dentro da unidade praticamente, né. Então, como você consegue operar todos esses sistemas, tendo tempo para motivar, monitorar, né, avaliar a equipe, né, e eu acho que esse que é a dificuldade, né? E sabendo novamente o resgate dessa dificuldade, não tem soluções, né? O que eu acho é que a gente, como gerente, principalmente no nível central, deveríamos desenvolver estratégias de apoio a esses gerentes, né? Porque ele vai ter que organizar, ele vai ter que descobrir um jeito que, por enquanto, é solitário, de como que ele dá conta dessas demandas burocráticas e desses sistemas todos, tendo que reservar o tempo para motivar a equipe, para estar junto, né? Para estabelecer a rede de relacionamento, ele tem que circular sim, ele não pode ficar preso na unidade, né? Esse é o abacaxi que a gente tem. E aí a minha proposta é um programa de desenvolvimento gerencial, que eu acho que vocês em Mato Grosso, com o CDG SUS, estão aí começando com a primeira experiência que eu vejo hoje nesse sentido na área de saúde, né? Que se pretende não um curso, mas um acompanhamento. Agora, as estratégias que você vai utilizar vai diferir de local para local, de equipe para equipe, de gerente para gerente, né? Sempre é um conjunto de estratégias individuais
e que vai resultar no desempenho desse gerente, né? Como lá falou a Linda Hill, né? A Stuart, né? Que disse que o posicionamento do gerente são as escolhas diante das demandas e obrigações e diante daquilo que ele não pode fazer. Então, você está exatamente diante desse quadro, né? O seu tutor, né, teria um papel muito importante de apoiar nesse processo de aprendizagem. Olha, que muito interessante, Ok? professora. Ok. Nós vamos começar a encerrar. Infelizmente, eu teria um monte de perguntas para chegar agora, mas aí acabei. O tempo já se esgotou. E primeiro a gente vai ter que agradecer a Aline Paula, que é da do CG Jesus da UFMT. Ela também está agradecendo a gente, agradecendo o pessoal de Santa Catarina por ter ajudado aí o Telesaúde de Santa Catarina, a própria professora Selma, e agora com o CD Jesus e com os temas de liderança, a gente tentar melhorar um pouco mais aí a gestão do Sistema Único de Saúde. Professora, eu vou pedir para que a senhora faça uma finalização. Qual seria esse conselho para os gestores, ou aqueles técnicos que vão ser gestores aqui no Mato Grosso, e aqui também em Santa Catarina, e quem estiver assistindo, que um belo dia pode surgir essa oportunidade de ser um gestor? Qual seria, assim, um conselho para que essas pessoas consigam atingir os seus objetivos gerenciais? É bem boa a pergunta. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. As perguntas vocês podem me mandar, que eu respondo depois por e-mail numa boa, tranquilamente. Podemos até ter outra oportunidade ao vivo, agora já aprendi. Mas o meu conselho seria o seguinte: primeiro, não percam a sensibilidade, né? E a capacidade de aprender continuamente com os desafios, né? Com questionamentos, os desafios que a vida te coloca. O gerenciamento é um grande desafio que a vida te coloca e que você precisa ser sensível para conseguir responder a isso, né? Segundo, se tiver a oportunidade de se capacitar, né, a gente aprende na prática a motivar, a negociar. Mas o conhecimento técnico ajuda muito. É muito importante saber fazer um orçamento, é muito importante saber fazer um plano, saber uma avaliação. E, por último, eu gostaria de dar um conselho, que é: estabeleça uma boa rede de relacionamentos, né? Quanto maior a rede de relacionamentos, né, quanto mais qualificado ainda forem esses relacionamentos, quanto mais interessantes forem essas pessoas, mais sensíveis, melhor a chance de elas te apoiarem nos processos que você precisa, dentro e fora da sua unidade. Então, uma boa rede de relacionamentos e uma boa agenda pactuada com a sua equipe, né? Reconheça que você tem agenda dos seus superiores, mas que você tem agenda dos seus colaboradores e a sua própria. Faça uma síntese dessa, use e abuse da sua rede de relacionamentos e trabalhe com a sua equipe. Eu acho que é isso que fica. Olha, professora, foi muito profícuo. Professora, Como? muito obrigado. Obrigada foi muito também. profícuo, foi muito bom. Eu agradeço muito. Agora a senhora já é uma parceira nossa. Quando precisar falar tanto com o Mato Grosso quanto com a própria Santa Catarina, a senhora pode acessar a gente aqui e ajudar. Acho que a Juliana também, conheci ela hoje através da senhora, foi legal, eu não conhecia ainda. A queridona. É super gente boa também. E agora que a senhora faz parte da nossa parceria, esperamos a senhora mais vezes aqui no Telesaúde, para que a gente possa dispersar esse conhecimento maravilhoso e aí ajudar essa gestão e esse sistema único de saúde aí, que ainda precisa muito da nossa ajuda. Tá bom? Muito obrigada a todos e uma boa semana para todo mundo. Obrigada. Obrigado. Não esqueçam, pessoal, que a gente continua, essa aula vai estar sendo gravada, foi gravada, e estará sendo disponível na semana que vem, para que vocês possam estar assistindo no canal YouTube. Então, a todos, não esqueçam de olhar nossas agendas com as nossas web aulas, nós temos aulas até novembro já marcadas, né? Então, a todos, uma boa semana e até a nossa próxima.